A Idade Média durou 1000 anos, da queda de Roma no século V ao início do Renascimento no século XV. É muitas vezes chamada de época sombria ou intermédia, mas isso é bobagem. Essa era foi cheia de mudanças, fé, violência e, sim, muita lama. A maioria das pessoas não eram cavaleiros de armadura brilhante, eram camponeses, vivendo de acordo com as estações e sob o domínio de seu senhor local. A vida era dura, o mundo era pequeno e a sobrevivência era um desafio diário. Esqueça os mitos de Hollywood, a vida medieval real era difícil, vibrante e profundamente humana. Vamos explorar tudo, desde as cabanas dos camponeses até os castelos dos nobres, o que as pessoas comiam, como trabalhavam e o que as fazia rir. Então, pegue um chimarrão ou um cafezinho e vamos mergulhar no mundo bagunçado e fascinante da Idade Média. Na base estavam os camponeses servos presos à terra, trabalhando sem parar para seu senhor, em troca de um pequeno pedaço de terra e proteção. Nobres, reis, barões, cavaleiros possuíam a terra e viviam do trabalho dos camponeses, treinando para a guerra e festejando em castelos frios. Nas cidades, uma nova classe média surgiu: comerciantes, artesãos e membros de guildas que não estavam presos à terra e tinham mais liberdade. As guildas controlavam o comércio e os preços, dando poder e influência aos moradores das cidades. A sociedade era uma pirâmide rígida: rei no topo, nobres abaixo, camponeses na base. Todos deviam algo aos de cima e tinham poder sobre os de baixo. Mas a turma da cidade, com sua malandragem, às vezes conseguia subir na vida. O feudalismo mantinha todos em seu lugar a menos que você encontrasse uma forma de quebrar o molde. O status importava mais que a habilidade, mas o mundo estava mudando lentamente. As casas dos camponeses eram cabanas simples de barro, madeira e palha, sem janelas, chão de terra e muitas vezes compartilhadas com animais para aquecer. A vida era um trabalho incessante. Homens, mulheres e crianças trabalhavam da alvorada ao anoitecer nos campos ou em casa. As refeições eram básicas: ensopado grosso de legumes, pão escuro e cerveja fraca. Carne era rara e caçar era arriscado, dava cadeia. Nobres viviam em castelos grandiosos, mas cheios de frestas, com tapeçarias para aquecer e banquetes de carnes assadas, vinho e pratos temperados. Eles usavam fatias de pão como pratos, às vezes comiam ou davam aos pobres. A diferença entre a vida do camponês e do nobre era enorme, mas todos viviam sob o mesmo céu. Comida e conforto dependiam inteiramente do seu lugar na ordem social. A sobrevivência era uma preocupação diária, não importa o seu status. A infância era curta e perigosa. Muitos não sobreviviam à primeira infância, e aos 7 anos, você já estava trabalhando. Crianças camponesas ajudavam nos campos ou em casa, aprendendo habilidades práticas em vez de ler ou escrever. Filhos de nobres treinavam para seus futuros papéis meninos, como pajens e escudeiros, meninas na gestão doméstica e bordado. Brincar existia: brinquedos simples, jogos rudes e diversão sazonal, mas sempre espremidos entre as tarefas. Escola era rara, a maioria aprendia fazendo. Crescer rápido era essencial. A vida era dura e todos tinham que contribuir. A diversão era encontrada onde podia, mas o trabalho sempre vinha primeiro. A infância era breve, porque a vida era incerta e curta. Festivais e feriados eram os principais intervalos do trabalho. Natal, Páscoa e Carnaval traziam banquetes, jogos e folia. Feiras apresentavam lutas, arco e flecha, menestréis e muita cerveja, uma fuga vital das dificuldades diárias. A moda mostrava o status. Camponeses usavam roupas ásperas e simples. Nobres ostentavam cores vibrantes, sedas e sapatos absurdamente pontudos. Doenças eram tratadas com orações, remédios à base de ervas e práticas médicas duvidosas, como sangrias. A maioria dependia de mulheres sábias locais ou barbeiros cirurgiões para os cuidados. Nobres desfrutavam de torneios, caça, xadrez e música. Camponeses se contentavam com feiras da aldeia e jogos simples.
lazer e saúde dependiam da sua classe, mas todos precisavam de um descanso. A vida era imprevisível, então as pessoas celebravam sempre que podiam. Mesmo na dificuldade, o povo medieval encontrava formas de se divertir. A igreja era o coração da vida medieval espiritual, social e politicamente. Possuía vastas terras, cobrava dízimos e construía catedrais imponentes que dominavam a paisagem. A igreja controlava a educação, hospitais e até reis, detendo as chaves do céu e a ameaça do inferno. A fé moldava cada aspecto da vida, oferecendo esperança e comunidade em um mundo difícil. Corrupção e lutas por poder eram comuns, mas a crença era genuína e profundamente sentida. Padres e bispos exerciam imensa influência, muitas vezes rivalizando com governantes seculares. Para a maioria, a religião dava sentido e conforto em meio à incerteza. Deus era uma presença constante, guiando a vida e as decisões diárias, como um bom pai de família. A vida medieval girava em torno de castelos, vilas e cidades. Castelos eram fortalezas militares, frios, imponentes e construídos para defesa, não para conforto. Vilas se agrupavam em torno de castelos ou feudos, com camponeses vivendo em comunidades unidas e trabalhando em campos comunais. Cidades e vilas eram lotadas, barulhentas e sujas, mas cheias de oportunidades para comerciantes e artesãos. As ruas eram estreitas e insalubres, mas os mercados fervilhavam com comércio e novas ideias. As vilas produziam alimentos, os castelos ofereciam proteção e as cidades impulsionavam o comércio e a mudança. Viajar entre eles era arriscado, mas cada um dependia dos outros. Esse ecossistema frágil definia a sociedade medieval. Juntos, eles formavam a espinha dorsal de um mundo ao mesmo tempo duro e vibrante.